Vamos lá então, estamos aqui mais uma vez para o nosso Perfil Cast. Falei tecnologia para atualizar nossos clientes. E hoje estou aqui com uma lenda da tecnologia brasileira, né? Diego Puerta, presidente da Dell Brasil. Uma honra falar contigo. E de fato, né? Acho que você como líder, como presidente da Dell, tem ajudado a transformar o nosso país nessa tecnologia, né? Então, quero te dar as boas-vindas. Estou muito feliz de estar aqui contigo. A gente, além de tudo, tem uma parceria de longa data, tem uma amizade muito boa. Então, a ideia aqui é um bate-papo sobre tecnologia. Tenho certeza que todos que vão nos assistir vão gostar muito do nosso conteúdo. Legal, Igor. Primeiro, antes de tudo, obrigado pela parceria que a gente tem. Acho que a Perfil é um dos grandes pilares do nosso programa. Vocês têm feito um trabalho fantástico em ampliar o nosso ecossistema de canais, ampliar nosso impacto junto aos clientes. Então, vocês têm feito um papel fundamental nesse processo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o resultado tão positivo que a gente vem colhendo ao longo dos últimos anos passa pela fantástica execução de vocês. E obrigado também pelas palavras ali. Não me considero lenda. Acho que a gente fez junto uma história muito bacana, né, ao longo desses anos aqui, desde quando a gente começou. Me lembro bem de vocês começando no programa de canais. A gente começando o programa de canais, né, que nos primeiros anos a Dell sempre foi direta e depois começamos com o programa, todo o ceticismo que existia naquela época da Dell, que vendia direto, criando um programa, e hoje a gente tem o programa de canais sendo um pilar importantíssimo. E a gente brinca, né, por exemplo, pega o mercado de servidores, onde a gente tem 60% de market share, metade dessa receita é mais do que qualquer receita de qualquer outro concorrente. Sim. Né? Então, acho que é uma participação muito expressiva. Vocês construíram um negócio muito grande dentro da operação da Dell. Eu me sinto parte, de fato, como canal. A gente começou desde o início, mas eu posso dizer que isso só foi possível porque esse trabalho sempre foi muito sério e muito qualificado de ambas as partes. Que a Dell nos ensinou muito, uma empresa multinacional. E eu posso dizer, Diego, acho que você, como representante da Dell, hoje como presidente da Dell, sem dúvida nenhuma tem um peso muito forte nesse mercado. E você falou sobre share, né? Acho que a gente pode comentar um pouquinho. Podemos. Entendo que o share que a Dell tem hoje no mercado, se não número um em quase todas as frentes que ela atua, né? Storage, servidores, client. Como é que está isso hoje para os nossos clientes? De fato, somos líderes em todas as categorias de negócio que a gente participa. Então temos os últimos dados de market share de Q4 agora, a liderança de PCs no mercado corporativo 48%, mercado total de PCs 28%, servidores 58%, storage 31%, 32%. Então é uma liderança muito sólida, estabelecida, que vem sendo construído ao longo dos anos. A gente completou no ano passado 26 anos de operação no Brasil. Fomos basicamente o último dos grandes players a entrar no Brasil e assumimos a liderança nas principais categorias em 10, 12 anos e depois de então expandindo para as outras categorias. Isso é resultado de uma execução muito sólida, de um compromisso de longo prazo com o mercado brasileiro e também passa pela ação que a gente faz junto com os nossos principais parceiros, né? Então acho que a gente fala de... Hoje mesmo eu estava conversando com um grupo de empreendedores, eles me perguntaram sobre ecossistema de canais, como desenvolver um. E a resposta que eu dei para eles foi: é importante você não selecionar só os maiores que tem no mercado, mas aqueles mais alinhados com o seu negócio, que entendam os seus valores, executem alinhado com o seu entendimento de mercado. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. A Perfil é um grande exemplo disso, que nós crescemos juntos ao longo dos anos, né? Então, ou seja, acompanhar o progresso, o crescimento de vocês como negócio, para mim também foi muito gratificante ver como todo o nosso ecossistema se beneficiou desse crescimento da Dell ao longo dos últimos anos. E tem muito mais pela frente, né? Com tudo que está acontecendo em AI, a demanda que a gente está vendo e ainda vai acontecer, então tem muita coisa pela frente para a gente fazer juntos. Legal. Eu queria até dar um depoimento aqui, né? Nós temos um propósito muito forte na empresa, que é transformar a vida das pessoas. E eu acho que quando a gente casa esses propósitos, e por que eu estou falando do propósito da empresa, eu sempre bato muito nele, porque eu percebo essa mesma posição da Dell em levar a tecnologia não como foco em fazer mais negócio, ganhar mais dinheiro, mas em transformar o ambiente em que ela se posiciona, né? Sempre tendo um foco em tecnologias
perpetuidade, lançamentos focados no uso de empresas, de educação. Nós, como canal da Dell, nós temos um foco muito maior em governo. E em governo a gente vende para muitas instituições de educação, né? Enfim, quantas pessoas ampliaram o seu conhecimento utilizando equipamento da Dell através da nossa oferta e tudo mais. Então eu acho que isso é o que mais motiva nós, né, a liderar os times e a fazer com que aconteça essa transformação digital no nosso país, né? De fato, o alinhamento não podia ser maior, né? Porque a missão da Dell é desenvolver tecnologias que possibilitem o progresso humano. Essa é a nossa missão, muito alinhado com o que você está falando. E esse é o nosso grande propósito. Então, quando a gente fala de cases, a gente vai falar, amanhã a gente vai ter o evento o South Summit, eu vou estar apresentando, falando um pouquinho da jornada da Dell, de como a gente está avançando no mundo de AI sem perder o foco nas pessoas. Eu vou compartilhar 4 grandes cases que a gente faz, onde a gente de fato usa a tecnologia para transformar a vida das pessoas para melhor. Então são cases muito interessantes, quem tiver pode poder assistir, senão a gente depois divulga isso. Claro, vamos. Igor, mas são cases muito interessantes, como a tecnologia de fato sim está mudando para melhor a vida das pessoas. Sim. Eu sou um otimista, acho que a tecnologia tem um potencial enorme, a AI é uma alavanca fantástica para ampliar o nosso impacto, que está aí, está à disposição e está apenas no começo da jornada. Vamos falar um pouquinho sobre lançamentos, né? Eu vejo a Dell uma empresa muito dinâmica, como a gente falou em várias... market share em vários segmentos, né? A gente tem lançamentos em AI que são... A Dell está sempre na vanguarda. Como é que está isso hoje? Tu pode comentar alguma coisa para os nossos clientes? Quais são os novos... Ano passado teve uma rebrand com o Dell Pro, Dell Pro Max. Eu acho que ali teve uma guinada muito forte para equipamentos focados para inteligência artificial, onde a gente está preparado. O que você pode falar para a gente sobre? Vamos lá. Acho que é importante a gente até, para quem não está tão familiarizado com o portfólio da Dell, eu vou fazer uma visão um pouquinho mais ampla. Ao longo desses últimos anos, a gente construiu aquele que é o portfólio mais completo de toda a indústria de infraestrutura. Temos desde o device de acesso, alguns dos PCs que estão aqui em volta da gente, passando por processamento, armazenamento, networking, segurança, nuvem. Então, o portfólio completo e cada vez mais integrado. Porque a gente acredita hoje, né, no potencial da inteligência artificial, edge computing, que a interconexão entre todos esses produtos é fundamental para a gente ser bem sucedido nesse mundo acelerado por AI. Então todo o portfólio que a gente está lançando, os produtos que a gente viu, ou seja, os AI PCs que fazem parte da família do Dell Pro, então é um exemplo disso, as próprias workstations, o Dell AI Factory, que nada mais é do que uma solução integrada de hardware, software e serviços que simplifica a infraestrutura necessária para o nosso cliente implementar a solução de AI que atende a necessidade do seu negócio. Então é um ecossistema de lançamentos que a gente tem feito, mas sempre integrado, olhando o todo. A gente olha o cliente fim a fim e como o nosso portfólio se integra a eles, né? Então acho que assim, com certeza para mim o grande lançamento desse último ano, agora recente, nos últimos meses, é o XZ7745, ou seja, o primeiro servidor focado para inteligência artificial produzido no Brasil. Então é um servidor que ele pode operar sem GPU alguma ou até com 8 GPUs NVIDIA com uma capacidade enorme de processamento. Então acho que a gente tem um lançamento muito significativo para o mercado brasileiro e com tudo que vai vir pela frente. Então hoje os clientes podem comprar o que tem de mais mais moderno, produzido aqui no Brasil, para atender a sua demanda de inteligência artificial. Junto com a solução daquilo que a gente chama, né, o AI Factory, que eu comentei anteriormente, também está disponível todo o assessment que a gente faz para auxiliar os nossos clientes na jornada de nuvem. Isso tudo complementado pelo portfólio de PCs, workstations, cybersecurity, que faz parte do portfólio. Então é um ecossistema muito completo à disposição dos nossos clientes, muito bem representado por parceiros como vocês. Eu ia comentar, esse lançamento do 7745 é um marco para o mercado nacional. A gente, ano passado, teve a honra de receber o prêmio de maior canal de top performance de AI em Vegas. Em Vegas, eu estava lá. Na América Latina, né? Espero repetir essa dose, porque a gente trabalhou muito para ampliar essa expansão das GPUs no mercado. Mas ter um produto como esse feito no Brasil
mostra o quanto a Dell está investindo nesse mercado e no mercado brasileiro, que às vezes a gente tem um certo preconceito, porque é o mercado menor e tal, mas a Dell não tem essa distinção, ela investe aqui, isso que é legal de ver. Né? Isso é uma característica da nossa operação. Ao longo desses 26 anos, a consistência na qual a gente investe no mercado brasileiro tem sido um dos grandes diferenciais. Inclusive, está do nosso lado aqui o Aurora, que é um produto focado a gamer, fabricado no Brasil também, é um maquinaço, né? Isso aqui, Exato. A gente que gosta de jogo sabe o quanto ele é disruptivo nesse mundo, Exato. Né? Quem diria, a gente começou lá atrás, eu participei do processo de business case para localização do Alienware, o time global não acreditava, nós acreditávamos, lançamos o primeiro no Brasil, foi um sucesso. A gente tinha lançado recentemente o XPS, que foi um sucesso estrondoso. A gente lançou o Alienware, foi um sucesso muito grande também. E hoje ampliamos, né? A gente tem 2 notebooks e um desktop da família Alienware produzidos no Brasil. É uma máquina bem bacana. É uma máquina maravilhosa. É uma obra de arte de altíssima performance. É a Ferrari dos gamers, né? E você falou do XPS. Eu, por muitas vezes, fui questionado nessa mudança de rebrand. Como é que ficaria o XPS? Então, acho que nós podemos falar também sobre essa máquina. Tem um lançamento novo agora, que aconteceu no CES esse ano, se não estou enganado, né? Exato. A família XPS, ela realmente passou por uma transformação muito grande nesses últimos meses. Na CIES, a gente anunciou um novo portfólio, onde a marca XPS de fato se consolida e consolida ainda mais. Acho que é a primeira vez que a marca XPS vem estampada na parte externa do chassi do notebook. Isso é um marco bastante importante, ou seja, mostra que é o posicionamento do nosso produto premium. O visual novo das unidades de 14 e 16 ficou espetacular, ficou muito, muito legal. O 13, que é o que é produzido no Brasil, vai passar também por uma transformação muito interessante, ele vem mais fino, mais leve, ficou muito bacana. Então a gente tem uma consistência muito grande em equipamentos premium, como o XPS. Esse é o meu notebook de uso, inclusive, né? Então eu também recomendo para todos que estão nos assistindo aqui olharem para essa máquina com carinho, que ela vale todo o investimento. Meu também, não vejo a hora de chegar meu novo XPS 14. Diego, vamos dar uma guinada agora para falar sobre o que, na minha opinião, é o produto mais nobre da linha Pro, que é o Dell Pro Max, especialmente nessa hype que a gente está vivendo hoje da IA. Essa máquina é praticamente uma workstation de grande potencial dentro de um notebook portátil. Como a Dell conseguiu criar um negócio tão maravilhoso? Não é praticamente, é de fato, né? Eu inclusive uso, a minha máquina pessoal é um Dell Pro Max, tá? Então eu sou muito satisfeito, é uma máquina que tem uma capacidade incrível e acho que o mercado agora tem descoberto novos usos. Antigamente essa máquina tinha uma demanda muito grande por pessoas de engenharia e até mesmo desenvolvimento, quem trabalha com soluções de design gráfico que demandava alta capacidade de processamento gráfico. Era a máquina certificada por esses grandes ASVs. E o que a gente descobriu agora, graças à capacidade desses equipamentos, muitas empresas estão rodando modelos de AI dentro dessa própria máquina. Um grande banco do mercado brasileiro adquiriu alguns milhares de unidades deles para o time de desenvolvimento rodar e testar AI na máquina e não mais na nuvem. Ou seja, eles estão economizando mais de $1.000 por ano em nuvem, rodando os pilotos do desenvolvimento na máquina. Então é uma máquina de grande capacidade que está ampliando seu impacto agora nesse mundo acelerado por AI. Então a gente tem visto tanto que temos lançamentos nesse sentido, né? A gente falou da GB10, que é um novo lançamento, que é uma máquina desenhada para esse tipo de uso, ou seja, como rodar local soluções de AI. Porque quando a gente fala de jornada de AI para os nossos clientes, a gente fala do conceito de AI Factory, muitos pensam somente no servidor com 8 GPUs. E não é. A gente pode começar pequeno com uma própria workstation, rodando, testando esses pilotos e crescendo, expandindo dentro desse mesmo ecossistema da AI Factory. E eu não vejo produto de entrada para o mundo de AI, para um ambiente corporativo, melhor do que a Dell Pro Max,
ou agora o GB10. Dell Pro Max GB10, acho que é esse, né? Spark GB10. Eu até, dando depoimentos, a gente tem uma vertical na empresa que é para pesquisas focadas nas universidades, os pesquisadores. E essa é uma unidade que tem substituído inclusive servidores, que por muitas vezes há uma limitação de verba, e a GB10 ela cumpre exatamente não só a GB10, né, porque o Dell Pro Max tem a RTX lá dentro, que faz muita coisa já nativamente dentro com o sistema operacional Windows, enfim, ou com Linux, depende de cada um que vai usar. Porém, a GB10 ela tem o stack de softwares da NVIDIA, que é muito usado. E ele pode virar um mini cluster, né? Escalonado. Você empilha uma na outra. Então, acho que essa é a beleza desse ecossistema que a gente tem, que faz parte do Dell AI Factory. Você consegue crescer ele de forma modular, iniciando numa workstation, numa simples, expandindo ela, até ter necessidade de expandir para servidores. Então, a gente consegue introduzir as empresas ao mundo de AI dentro através do Dell AI Factory de forma escalável, flexível e modular, com seus dados protegidos, com custos controlados, de uma forma muito eficiente. Então, essa é a razão que a gente tem visto, né, Igor? Acho que a gente falou essa semana passada lá no nosso encontro de canais. Hoje são mais de 4.000 clientes pelo mundo usando o conceito de Dell AI Factory para rodar suas aplicações de negócio. Então, uma aderência muito grande essa opção. A gente tende a acelerar muito isso no Brasil, acho, a aderência, isso é no mundo, né? Acho que no Brasil talvez ainda a gente, é normal até pelo custo, mas uma coisa até gostaria de comentar porque o cliente está ouvindo nós falar assim, ele vai pensar isso que você falou, pô, mas a GB10 é para o pesquisador, o Edge Computing ou a AI Factory é para grandes empresas, mas eu posso dizer para vocês, eu tenho também um Dell Pro, enfim, junto com o XPS, porque a gente tem tanta máquina que é apaixonado por isso, né? E eu rodo hoje LLMs que desenvolvem scripts para mim trabalhar no meu dia a dia dentro da máquina. Eu não uso nuvem, eu não uso meu servidor, é o meu computador que abastece isso. E é isso que o Dell Pro proporciona. Exatamente. A performance necessária para mim continuar o meu dia a dia no meu escritório, nas minhas atividades, e ao mesmo tempo nativamente ele está aí, né, num segundo plano, rodando todas essas inferências de forma simples. Então, não é algo inacessível, pelo contrário. E eu não sou programador, não sou DevOps, eu sou formado em administração, inclusive a minha área é a gestão, mas a gente já consegue usar isso no nosso dia a dia. E como parte daquilo que a gente já comentou da produção local, boa parte do portfólio da Dell Pro Max a gente também faz no Brasil. Então, acho que é questão de não só de prazo de entrega, mas mesmo de custo, né? Ou seja, a gente consegue ter uma competitividade muito grande, mesmo nesse cenário adverso, a gente consegue ter um benefício pela produção local. Bacana. Dessa máquina de altíssima performance. Diego, eu quero dizer para os nossos clientes que a gente está aqui colocando o nosso nome ao vivo exatamente para dizer, eu não tenho o que falar da Dell, a Dell já é uma gigante no mundo, uma gigante no Brasil, pode contar conosco. E eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar conversando contigo. A gente, né, se encontra nos eventos, conversa, mas poder trocar essa ideia, contar um pouco do nosso dia a dia, falar exatamente como os propósitos que as nossas empresas têm em conjunto, o que a gente espera para o cliente, é um prazer muito grande. O prazer é nosso. Acho que para nós ter a oportunidade de ter um canal como a Perfil, como pilar do nosso ecossistema de canais, é muito gratificante ver, ou seja, como vocês cresceram junto conosco, possibilitaram o nosso ecossistema de crescer, sendo um grande exemplo, representando tão bem a nossa marca frente aos principais clientes de governo Brasil afora. Então, obrigado você pelo compromisso, pela parceria. Tamo junto, Diego. Tamo junto. Obrigado, Igor. Obrigado. Então, esse foi o nosso Perfil Cast. É um prazer estar aqui conversando com vocês, enfim, encerrando essa edição. E eu espero sinceramente poder conversar mais contigo, Diego, que o papo foi bacana. Tenho certeza que a gente está agregando muito conhecimento aí pro público que nos assiste. Acho que mais do que a gente liderar nossos times, também temos essa missão de poder compartilhar um pouco do que a gente vive no dia a dia, né, com a oferta de tecnologia, com a transformação que a gente faz, com os conhecimentos que a tecnologia nos traz, né? Acho que esse é o que mais é bacana aqui nesse momento. Sem dúvida alguma, o prazer é meu. Tamo junto.